e para ele nós desejamos as melhores vibrações. Amigos, bom dia a todos. Bom dia. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora sim. É sempre uma alegria e um prazer poder estar de volta à nossa casa de oração Bezerra de Menezes, e hoje em especial para nós falarmos sobre essa temática tão importante e envolvente para todos nós, que é exatamente sobre o amor e a espiritualidade. Porque não dá para falarmos sobre amor sem tocarmos na esfera da espiritualidade. Somente aqueles que conseguiram verdadeiramente se espiritualizar é que conseguem amar na medida em que Jesus amou. E quando ele esteve conosco, ele veio exatamente com esse propósito, de lançar para cada um daqueles que lá estavam esse desafio, que nós aprendêssemos uns com os outros a nos amarmos. Daí ele considerou como sendo o mandamento maior da lei de Deus, que nós amássemos a ele, o Pai, em primeiro lugar, e ao próximo em segundo. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. E o que nós temos feito ao longo dessas reencarnações não é outra coisa que não seja igualmente aprendermos a nos amarmos. Daí o desafio. Daí porque ainda nos encontramos nessa esfera primária da evolução, na condição mediana de mundo de provas e de expiações. Mas dia virá em que todos nós viveremos amplamente esse amor proposto por Jesus. Pois quando isso acontecer na Terra, significará dizer que nós já nos espiritualizamos, que nós já atingimos essa condição de espíritos perfeitos, de espíritos amadurecidos do ponto de vista psicológico, emocional. E aí está igualmente o grande desafio de todos nós, mediante os ensinos que os Espíritos têm nos trazido, de nós aprendermos psicologicamente o entendimento e o valor desse sentimento por excelência, para que nós nos libertemos de mundos primários, como ainda o é a Terra, mas que graças a Deus está pouco a pouco ascendendo para uma condição melhor de um mundo de regeneração. Quando assim acontecer, nós estaremos mais viventes quanto à questão da prática e do exercício desse amor. Por esta razão, há mais de 20 anos, 2 décadas, o Espírito Joana de Ângeles vem nos proporcionando inúmeras reflexões para que entendamos, não apenas do ponto de vista dos sentimentos primários, mas também os elevados, o sentido do amor que devemos estabelecer uns com os outros. Para que saiamos do amor paixão, do amor interesse, do amor próprio, para o amor espiritualizado, o amor ágape, que ainda não é para os nossos dias, mas que haveremos igualmente de viver. Porque todos estamos fadados a essa conquista espiritual, na medida, claro, em que eu me percebo espírito. E aí a gente entende do valor do elemento espiritual para incluirmos no nosso fazer, no nosso dia a dia. Porque se a gente não inclui essa perspectiva de que somos espíritos para além da matéria, tudo que nós fizermos ficará circunscrito no aqui, no agora. Perderá o valor significativo de transcender as esferas mais sublimes que esse amor é capaz de nos oferecer e de nos elevar. Daí Joana de Ângeles, na sua série psicológica, em vários livros, ela vem pontuando a respeito da necessidade de nós nos amarmos.
de nós vivermos plenamente esse sentimento que é o amor. Que casas como a nossa, a Cobem, ao longo dos seus 51 anos de existência, vem fazendo exatamente isso, fazendo com que nós aprendamos, com todas as dificuldades, com todos os limites, a nos amarmos. Podemos dizer que esta casa é o nosso grande laboratório no exercício do amor, para que nós exportemos esse aprendizado e coloquemos no outro laboratório tão importante quanto é esta casa, que é a nossa casa física familiar. Para fazermos dela não mais apenas uma estrutura material, a casa, mas sobretudo o lar, em que esses sentimentos sejam, em que nós somos capazes de olhar um para os outros com sentimento de compaixão, de abnegação, de misericórdia, de fraternidade, de humanidade, de amor, algo que ainda nos falta. Porque vivemos quase que como dentro de trincheiras, separados hoje pela mídia, pela tecnologia, pelos interesses pessoais, dificultando o grande aprendizado que viemos fazer juntos. Portanto, Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, tem nos oferecido inúmeros títulos de livros da sua obra complementar, para que nós repensemos condutas, posturas, reavaliemos comportamentos e redirecionemos os nossos passos, trazendo um novo roteiro para as nossas vidas. Dentre esses livros que nós podemos citar, nós temos Compromissos de Amor, nós temos O Amor como Solução, nós temos Libertação pelo Amor, e este que é o motivo para as nossas reflexões do mês, dentro da programação especial dos 51 anos da casa, Carimbo pelo Amor, em que nós vamos pensar a respeito desse sentimento, o amor, fazendo uma associação com o lado da espiritualidade. Nesse particular, nós apresentamos ainda esse livro, para quem não sabe, não conhece, que chama-se Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, cujos autores fizeram um apanhado de vários temas da série psicológica de Joana de Ângeles e resumidamente colocaram nesse livro. E dentre os muitos temas que eles se apropriaram, este não poderia faltar, que é o amor, que é o sentimento maior da vida. Assim como outros, a exemplo de Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre. E o que nós faremos nesta manhã, dentro do tempo que nos é permitido, é nós refletirmos um pouco sobre essas muitas citações em que o Espírito Joana de Ângeles vem se apropriando ao longo dessas 2 décadas para nos levar a refletir sobre a importância da vivência do amor, primeiro com nós mesmos. Porque você não é capaz de doar-se, de amar o outro, sem que antes você se doe, se ame. Sai de mim para o outro. Não posso esperar, dentro de uma visão egóica, que o outro me ame para que eu inicie o aprendizado do amor. Porque, na verdade, o amor é uma troca que nós vamos fazendo na experiência comum. Daí a necessidade que tem o espírito de reencarnar. Porque é através da reencarnação que nós exercitamos esse aprendizado dos sentimentos, conforme veremos ao longo da nossa história de humanidade, em que iniciamos lá no princípio inteligente do universo, na mônada, através dos reinos, e que hoje, na condição hominal, nós estamos dimensionando esse sentimento dentro de uma estrutura muito maior do que até então já conhecida e concebida. Claro que para chegarmos à condição
de um amor da Santa Dulce dos pobres, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma abnegada Francisco Cândido Xavier, ou ainda do Mensageiro da Paz de Valdo Franco, ainda precisamos caminhar muito. Provavelmente haveremos de reencarnar talvez mais 10, 20 vezes. E se não tivermos em cada uma delas um propósito maior, superior, de olhar a vida para além do imediatismo que ela nos oferece, repetiremos lições sem fazermos o aprendizado necessário. Tal qual o aluno que inicia no início do ano as suas atividades escolares e ao final dele termina-o sem passar de ano, sem um bom aproveitamento, porque não soube fazer as lições. E o que garante o avanço desse aluno, desse aprendiz, não é outro que não seja a prova. É a prova que, quando bem vivida, quando bem compreendida, eleva o espírito a uma dimensão maior. Do contrário, ele fica como que estacionado, parado naquela faixa da evolução, precisando muitas vezes que a dor, o sofrimento, faça com que ele se mobilize a dar um passo a mais na senda desse caminho do progresso espiritual. Portanto, não percamos a oportunidade de fazer esse caminho, Elber. Tá? E para a gente começar, a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, cujo tema central do capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo, uma mensagem de Lázaro, Paris, 1862, em que ele vai tratar exatamente sobre a lei de amor, antes de vermos na perspectiva psicológica de Joana de Ângeles. Está lá na Instrução dos Espíritos. Não sei se foi eu ou se foi você, mas vamos lá. Passa aí, por favor. Dentre as coisas que nós temos lá na mensagem de Lázaro, nós vamos encontrar o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E o que ele fez enquanto esteve conosco foi amar. E esse amor fundamentou-se naquilo que ele falou como sendo o reino de Deus, que é o reino do amor, dos sentimentos elevados, e que nós estamos tentando adentrar a esse reino na medida em que aprendemos uns com os outros o amor. Dando seguimento, Lázaro ainda vai dizer: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então a gente vai perceber que esse sentimento por excelência, que é o amor, já se encontra embrionário no instinto, no princípio inteligente do universo, que inicia a sua caminhada para esse grande aprendizado através dos reinos, da interação entre o espírito e a matéria. É importante que nós compreendamos nessa perspectiva, para não acharmos que estamos agora iniciando a aprendizagem do amor. Se dá desde a mônada, desde a criação, quando Deus nos cria, ok? Dando seguimento, ele ainda vai dizer: no ponto inicial da sua partida, o homem só tem instintos. E por incrível que pareça, passados todos esses milênios de evolução, ainda estamos muito mais próximos do instinto do que do amor. Por isso a necessidade de nós nos libertarmos dele, do instinto, para nos encontrarmos verdadeiramente com a essência maior da vida, que é o amor. Mas ainda assim, por uma determinação divina, é preciso que a mônada, é preciso que o princípio inteligente do universo evolua, amadureça, se transforme. Daí ele sai do instinto, que é o seu ponto de partida, que quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações, que é o estágio, o momento atual da humanidade na Terra. Estamos vivendo tais sensações primárias,
como diria o próprio espírito Joana de Ângeles, do umbigo para baixo. O amor sexo, o amor poder, o amor paixão, o amor próprio. Porque está daqui para baixo no que se refere aos centros de forças inferiores, do ponto de vista da sua localização. E o grande avanço será do umbigo para cima, do coronário, do laríngeo, do frontal, do coronário. Ok? Cardíaco, perdão. Obrigado. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, sair daqui para baixo para daqui para cima, é preciso que haja esse movimento consciente, psicológico, da instrução, da purificação. Se me amais, lembremos-nos, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai que está nos céus, que vos envie um novo Consolador. Esse Consolador veio nos instruir, nos purificar quanto à necessidade de nos amarmos daqui para cima, dos elementos superiores que constituem a nossa essência divina, para não ficarmos nessa posição rasteira em que ainda nos encontramos por puramente apego à materialidade, por não nos reconhecermos espíritos. A falta de espiritualidade, em que pese todo o conhecimento advindo do mundo espiritual superior para a nossa humanidade na Terra, é o que nos entrava, é o que faz com que ainda não vivamos plenamente o amor possível que Deus nos ensinou através do seu Filho, nos enviou para vivermos uns com os outros. E com isso teríamos já uma sociedade melhor, mais espiritualizada, mais instruída, mais purificada, e não precisaríamos mais do Natal enquanto uma celebração de final de ano, porque todos os dias estaríamos vivendo o nascimento de Jesus em nós, porque todos os dias seriam dias de Natal, dia de nos confraternizarmos, de nos unirmos, de nos olharmos e desejarmos muita paz, felicidade, muito amor, de nos presentearmos não apenas com as coisas materiais transitórias, mas sobretudo com os sentimentos, com o exemplo, com a nossa boa parte, com aquilo que já possuímos, detemos, melhor dizendo, e não possuímos. É preciso que a gente estenda a compreensão que a doutrina espírita nos traz, para não fazermos dela apenas mais uma religião, como tantas outras já existentes e pelas quais já passamos. Daí Kardec não querer ter dado essa ideia de religião para a doutrina, mas enquanto um princípio de religamento do homem a Deus, da criatura ao Criador. Mas seguindo ele vai dizer, esse sentimento instruído, purificado, e o sentimento por excelência é o amor. Ainda assim, quando atingimos a esfera dos sentimentos, o amor é o estágio maior dentre todos. E aí a gente compreende bem isso quando vamos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, em que Kardec trabalha as leis morais, cuja última das 10 é a lei de quê? De amor, de justiça, de caridade. E uma das questões que Kardec lança aos espíritos quanto à caridade, que é o amor em ação, o estágio mais avançado do sentimento, ele vai perguntar, como entendia Jesus a caridade? É interessante a gente pensar também nessa perspectiva, porque tem a ver com a espiritualidade. Na verdade, qual o entendimento que tinha Jesus quanto à questão da caridade? Pois que o lema da doutrina é, fora da caridade, não há salvação. E os Espíritos disseram a Kardec, benevolência para com todos,
indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. E eu pergunto a vocês e a mim também, quem de nós já o pratica na dimensão em que ele entendia Jesus? Porque é o estágio mais elevado em nós de espiritualização. Quando nós nos referimos a um Mahatma Gandhi, a um Albert Schweitzer, quando nos referimos a uma Madre Teresa de Calcutá e tantos outros anônimos servidores de Deus na Terra, nossos irmãos em evolução, estamos falando desta caridade como entendia Jesus e praticavam e ainda praticam. É o que ainda sustenta a manutenção da vida na Terra. São esses abnegados servidores de Deus trabalhando em nome do amor que nós chamamos comumente do bem, da prática do bem, que é a caridade como Jesus entendia, cabendo a nós, seus seguidores, fazer tal qual ele o fez. Porque não adianta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino de Deus, mas é preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade dele é amai-vos, depois instruí-vos. Nós invertemos a advertência. Nos intelectualizamos, nos titulamos, para depois, quem sabe, se tiver tempo, nos amarmos. E ainda assim o amor dos interesses. E nesse particular, Joana de Ângeles, se apropriando dessa citação, ela vai trazer, dentro desta série psicológica, a seguinte citação: o amor revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, sensações. Isso aqui eu já não me lembro qual é a palavra. Realizando-se, me parece, pela planificação da criatura. Ou seja, essa citação de Joana é um resumo do que Lázaro trouxe na sua citação, lá em Instruções dos Espíritos, item 8, no capítulo 11 do Evangelho. Só aqui já bastaria para entendermos a importância e a gravidade do momento no qual nós nos encontramos. Por favor. E aí ela vai então dizer o seguinte: Deus, está tudo desordenado e agora senhores. Não entendi, isso aí é... Deixa eu pegar aqui para ver. O amor que se converte em reparação de erros é edificante medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. E é importante que a gente pense igualmente desta forma: é através do exercício do amor que nós convertemos as nossas chagas do corpo e da mente em saúde. Porque o amor é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Ou seja, não dá para falarmos de amor sem exercitarmos o perdão das ofensas. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, esse amor que se converte em reparação dos erros, porque todos erramos e todos somos merecedores de misericórdia e de perdão, mas que precisamos igualmente praticá-los. Porque não podemos apenas querer o perdão quando nós nos equivocamos. E tem várias passagens em que Jesus explicita essa questão. Porque, do contrário, não adianta se dizer cristão. Mas seguindo, e essa imagem ela é capaz de traduzir bem a ideia da mensagem, mas ela continua dizendo... deu tudo errado hoje. O amor é uma conquista do espírito maduro. E esse maduro, na perspectiva psicológica e equilibrado, usina de forças para manter os equipamentos emocionais
em funcionamento harmônicos. Olha que coisa interessante. Não adianta a medicação, não adianta o tratamento psicológico apenas, não adianta a abnegação ou a eliminação das coisas materiais, se eu não amadureço psicologicamente para me tornar um homem equilibrado dentro da realidade social a qual pertenço. Agora, Rob, deixa eu falar um negócio aqui. O ser humano é muito imprevisível, porque ele gosta de usar as pessoas, dando bens materiais, comprando a pessoa. Isso não é justo, isso não é praticar um amor. Exato. Quando você se chateia com a pessoa estou isso, estou aquilo, e bens materiais, isso não tem nada a ver. Perfeito. Esse ainda é um aprendizado que nós estamos fazendo. E graças a Deus que nós já estamos nesse estágio. O que nós não podemos mais é nos acomodar nesse amor das trocas materiais e dos interesses pessoais. E aí cabe a cada um de nós esse amadurecimento psicológico para entender esse processo e avançarmos, a fim de que 1 mais 1, que será muito mais do que 2, possa fortalecer a sociedade e, do ponto de vista da vibração, do ponto de vista da espiritualização, alcancemos um estágio mais avançado de consciência do ponto de vista social, na medida em que eu vivencio a mensagem de Deus. Por favor. Isso deu certo. E aí nós vamos ter lá em Coríntios, que é uma citação de Paulo de Tarso referente ao amor, para a gente entender esse amor da perspectiva psicológica e equilibrada que todos já devemos e podemos praticar e exercitar. Porque quanto mais eu pratico esse amor na dimensão cósmica, divina, nós estamos nos espiritualizando. Nós estamos nos reconhecendo filhos de Deus. E conforme já dissemos algumas vezes, aí está o desafio para todos nós. Porque quanto mais se conhece, quanto mais se tem a informação, quanto mais se sabe, mais se é responsável pelo que faz. A forma, aspas, do julgamento da própria consciência será proporcional ao nível do conhecimento que se tem. Por isso que a gente não pode se omitir frente ao momento atual da humanidade. Porque o mal que aí está é, na verdade, uma atitude de omissão da nossa parte para não vivermos o amor que já poderíamos estar vivendo com os outros. Então Paulo, à sua época, ele já tinha esse conhecimento que esse amor amadurecido psicologicamente e equilibrado está nesta carta que ele envia aos Coríntios em 13, 4, 8. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Olha quanta coisa a gente faz, quando não na prática, mas na intenção e no desejo, na vontade que o outro se dê mal, seja punido. Daí porque a gente diz muitas vezes, a justiça de Deus se cumpriu, porque nós não revidamos, mas acreditamos que Deus fez por nós. Porque Deus é vingativo, Deus é rancoroso, Deus só me protege, que é uma visão estreita, instintiva, material, do entendimento que ainda eu tenho do amor. E Paulo, já à sua época, diz que o amor não se ira facilmente, nem guarda rancor. E quantos de nós estamos guardando esse rancor dentro do coração? Que é exatamente a sede, a morada desse sentimento elevado, que quando pulsante é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Olha quantos somos aqui nesse espaço físico. Se já estivéssemos amando na dimensão da carta de Paulo aos Coríntios,
já seríamos uma sociedade transformada, em que a violência, a dor, a miséria e tudo quanto nos é comum deixariam de existir. Já estaríamos vivendo dentro do reino de Deus que a terra é capaz de nos conceder. Tudo é uma questão de exercício de prática. Mas dando seguimento, ele diz: o amor não se alegra com a injustiça. Eu não disse que Deus ia se vingar por nós? Está vendo? A gente pensa assim, porque Deus está ali para se vingar contra aquilo que o seu filho fez contra nós também, seus filhos. É uma visão de um Deus vingativo, um Deus de Moisés, que pune, que castiga, que maltrata os seus filhos. Mas se alegra com a verdade, tudo serve, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque estaremos nesta época no estágio maior do amor de Deus. Mas seguindo, ele ainda vai dizer: o amor é o antídoto mais eficaz contra qualquer males, age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando esse se exterioriza. Ou seja, viver na dimensão de um amor de Bezerra de Menezes. Quem de nós já o pratica? Porque estamos dentro de uma casa que trabalha a nossa espiritualidade, o nosso senso crítico em relação às leis de Deus, e que temos como patrono o bondoso Bezerra de Menezes, que nos traz uma lição a respeito do amor, nos deixando esse legado, essa herança, para que nós assim também o fizéssemos. Mas quem de nós, após os seus 120 anos, só me engano, de desencarne, já o pratica, já o faz? Mas estamos a todo momento chamando por ele, o seu socorro. Mas a única forma de tê-lo próximo de nós é vivermos tal qual ele igualmente viveu, na prática do amor um com os outros. Porque esse amor, dentro do que diz o Espírito Joana de Ângeles, é o antídoto, é o medicamento, é o recurso mais eficaz contra qualquer male que nós estejamos vivendo. E são muitos os males pelos quais ainda provamos por não estarmos vivendo esse amor que Jesus nos ensinou e que deixou para nós como sendo o seu grande legado da sua missão quando esteve conosco. Por favor. E aí nós temos a seguinte citação ainda de Joana sobre o amor. O amor instaura a paz, irradia a confiança, promove a não violência e estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens, uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. Aqui podemos ter um recorte dos dias de hoje, desse período em que nós estamos adentrando, que é o período de celebração do aniversário de nascimento de Jesus. Ai, se nós compreendêssemos o sentido da vida de Jesus entre nós, talvez já não sofreríamos tanto quanto temos sofrido, porque nos distanciamos desse amor que se solidariza com os homens, que vive e estabelece a fraternidade, porque toda a sua exemplificação foi pautada nessa reconciliação
um com os outros. Daí ele ter dito: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E quão poucos são aqueles que verdadeiramente, em que pese todo o conhecimento teórico, teológico, vivencia essa proposta crística. Ou ainda, se quisermos, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Bastaria apenas isso para moldar e ressignificar toda a nossa trajetória de vida encarnatória. E aquilo que seria um dito chamado karma negativo, transformar-se-ia no karma positivo. Porque o amor é capaz de neutralizar os nossos equívocos e erros do passado infeliz que carregamos ainda hoje ao longo das nossas sucessivas experiências encarnatórias. Dando seguimento, e essa imagem diz assim: quando o amor é verdadeiro, ele resiste ao tempo, às dificuldades e à distância, porque já está na dimensão do amor ágape, do amor cardíaco, do amor verdadeiro, da não troca apenas das coisas materiais, mas do sentimento elevado. E aí tem: o amor é o motor que conduz a ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo que... Deixa eu me achar agora. Ao mesmo tempo que estimulando a paciência. Olha que coisa interessante. Diz Joana, vou repetir. O amor é o motor que conduz a ação bondosa, coisa que raramente, quase nunca fazemos, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. E aí nós temos vários exemplos de missionários do amor que, utilizando-se desse motor, desse combustível que é o amor, conseguiu estabelecer, pelo exercício da paciência, da generosidade, essa irradiação que o amor é capaz de neutralizar a violência e a agressividade do outro. Daí disse Jesus, quando daquela famosa passagem na praça pública: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nenhum deles conseguiu fazer, atirar a pedra. Todos saíram em silêncio, por reconhecer que carregavam consigo os mesmos erros e equívocos que ali estava julgando e apedrejando. Mas ao mesmo tempo disse à mulher, em uma atitude de generosidade e estimulando exatamente a paciência daquele ser que se transformou mais tarde: mulher, ninguém te condenou, eu também não o farei, mas vai e não peques mais. Acreditem, ainda hoje não internalizamos a lição, porque o que mais fazemos ao longo das experiências reencarnatórias é voltar a pecar, é equivocar-se, é retardar o avanço para a entrada feliz no reino de Deus, já vivendo uma sociedade desse futuro em que a terra haverá de viver, de almas abnegadas e espiritualizadas no sentimento de amor. Basta isso para sermos uma sociedade feliz, a sociedade desse futuro que nos aguarda, que nos espera, e que, de acordo com o espírito de Joana de Ângeles, não está nem muito longe, nem muito perto de acontecer. Eu acho isso fantástico, primoroso, porquanto depende de mim, depende de vocês, depende de nós. O tempo é sempre uma escolha
individual, mas a determinação divina, ela é para todos. A terra haverá de ser um mundo feliz. Talvez nesse dia eu não esteja por lá, porque não avancei o suficiente para adquirir os créditos, os valores morais necessários para fazer parte dessa nova congregação de almas espiritualizadas, almas divinas. Porque quando falamos e veremos de espiritualidade, estamos falando de espírito, que é o móvel da existência e da vida do espiritismo à terra, para nos apresentar a ideia de que não somos apenas corpos físicos, que a morte não existe. Nós somos espíritos fadados à perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Essa aqui deu certo. Sem Ele, o amor, a vida perderia o sentido, a significação. E aí a gente entende rapidamente, em um parêntese, porque vivemos no estado de depressão, de angústia, de infelicidade, de doenças variadas. Já não mais precisaríamos. E por que as temos? Porque perdemos o sentido da vida pela falta da vivência do amor. O amor no seu sentido verdadeiro, maior, está lá na instrução dos Espíritos, na mensagem A Lei de Amor. Recomendo uma releitura para aqueles que a conhecem. E aqueles que não a conhecem, dá uma olhadinha e lê com calma, porque talvez seja uma das mensagens mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo. Puro expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. Olha o quanto a gente vai precisar ainda caminhar. O quanto ainda precisaremos avançar na perspectiva do espírito, porque da intelectualidade das conquistas materiais já não mais precisamos. Todas as conquistas possíveis, tecnológica, científica, artística, social possível para a Terra já foi alcançada. Os tempos, por fim, são chegados para vivermos esse amor que se expressa ao lado da sabedoria, a nossa mais relevante conquista enquanto humanidade. E com isso, daremos um salto quântico ao planeta Terra, fazendo dele um planeta feliz e um planeta perfeito. Sairemos da categoria de mundos de provas e de expiações para adentrarmos verdadeiramente na era do Espírito. E tudo mais que está por vir tem essa significação. A partir de agora, ou vai, ou vai. Não tem mais uma segunda opção. Apenas decidir-se se vai ou se fica. Porque é uma determinação divina. Os tempos, por fim, são chegados para vivermos esse amor de Deus na terra. Quem quiser me seguir, disse Jesus, tomai a sua charrua e não olhai para trás. Vende tudo que tens de inferioridade, de materialidade, e depois me siga. Porque a partir de hoje, a minha proposta é viver e ensinar a todos que quiserem o amor de Deus. E seremos só uma família, um só rebanho. O rebanho das ovelhas do pastor Jesus. Não é apenas uma citação bíblica, é uma determinação crística, divina. Vós sois deuses, brilhai a vossa luz.
Dando seguimento antes do tempo acabar. Eu só tenho 10 minutos, por favor. Alô? 1. Foi? Travou? O que está pegando hoje aqui? Bom, deixa eu pegar uma aqui, eu acho que não está na lista não, mas... O amor crucifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. Mediante a sua vigência, pensa-se antes de tomar-se decisões, considerando quais as que são mais compatíveis com a ética e os anseios do próprio coração. Vê se você bate, desliga e depois liga de novo. Cadê, Alberto? Bom, dando seguimento, a gente vai pensar que essa vivência do amor se constitui, se alcança, na medida em que nós nos espiritualizamos, nós nos reconhecemos filhos de Deus. E aí está a grande proposta e o grande ensinamento que a doutrina espírita veio nos trazer ao longo dos seus quase 165 anos de existência na Terra entre nós. Fazer o mesmo é a mensagem que Jesus nos propõe em uma determinada passagem. Passe aí para ver, os textos saíram todos. Vou fazer uma desobsessão com esse computador daqui. Então, bom, deixa para lá, eu vou encerrar até por conta do horário. Mas que fica aí a mensagem, o que nós iríamos apresentar a partir de agora, no que se refere à espiritualização, à espiritualidade. Mas a gente já tem uma ideia que a vivência desse amor se constitui a partir desse reconhecimento de que nós somos espíritos, de que precisamos nos identificar com a nossa centelha divina, porque do contrário não conseguiremos avançar do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, ok? Mas pode passar. Pode passar. E aí a gente entra, conforme tinha dito, na questão da espiritualidade. Obrigado, viu? Em que conceitualmente a gente pode entender espiritualidade como qualidade do que é espiritual. Vós sois deuses. A doutrina espírita é uma doutrina espiritualista, porque vai trabalhar na essência do espírito, vai trabalhar dentro desta polaridade de que somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, fadados à perfeição. Característica ou qualidade do que se tem ou revela a intensa atividade religiosa ou mística. Infelizmente, essa espiritualidade tem sido praticada, quando muito, nas casas religiosas, nas instituições religiosas, mas que na verdade deveria ser uma prática do dia a dia, sair da teoria, do conteúdo, para irmos para a prática do dia a dia um com os outros. Essa sociedade que está violenta e agressiva precisa do nosso exemplo de espiritualidade, do conhecimento que nós já temos em torno dessa perspectiva espiritual que somos, do que do contrário não conseguiremos mudar a face da sociedade. Eu preciso ser o exemplo da carta viva do Evangelho onde estiver, não apenas dentro da casa espírita, não apenas dentro dos templos religiosos, porque se eu não sou capaz de ser bom, fraterno, generoso dentro desse laboratório, como é que eu vou ser lá fora, dentro de casa, cujas dificuldades são maiores do que aqui dentro, já que estamos reunidos com esse propósito? Mas é preciso praticar isso com o outro lá fora. Pode passar.
conceito que encontramos no dicionário.com.br. Característica ou qualidade daquilo que é espiritual, a espiritualidade da alma, tudo que possa demonstrar ou ter fundamento religioso e espiritual. Pode ir. E aí nós temos essa tela que dá uma ideia do que seria a religião, do que seria a espiritualidade. A espiritualidade trabalha dentro da perspectiva onde eu encontro significado, como me sinto conectado, como devo viver. Repare que o processo de espiritualidade é sempre de dentro para fora, diferentemente do que é verdadeiro ou falso, do que é certo ou errado, do ritual que se deve seguir, que tem a ver com o que é exterior, com o que é teórico. O ser espiritualizado não é aquele que vive de práticas exteriores, de comportamentos místicos, é um homem comum do dia a dia. Quando Joana de Ângeles reencarnar, está perto do fato acontecer, ela vai ser uma pessoa comum, uma mulher comum, como qualquer uma outra que nós poderíamos exemplificar. Talvez não a reconheçamos, porque estará parecidíssima com qualquer uma de outras das suas colegas ou companheiras. Mas o que é que a diferenciará em relação a muitas outras? O comportamento, a atitude, as ideias, as convicções, a conectividade com o divino, tal qual ocorria com Jesus, que todos os dias, na calada da noite, no final do dia, ele saía para orar, para entrar em comunhão com o divino que há nele. É aquele homem e aquela mulher na atual sociedade que pensa como Jesus faria diante daquela situação. Então é preciso que a gente repense a nossa estrutura psíquica do pensar, do sentir, para melhor agir de conformidade com a vontade de Deus. Seguindo, e aí a gente tem alguns conceitos, o que se deve entender por espiritualidade, para que a espiritualidade, quais são os caminhos para a espiritualidade, são questões que nós deveríamos estar nos fazendo cotidianamente, para não perdermos o elo, a sintonia com o divino que há em nós. E essa prática da oração, da meditação, da reflexão, é algo que nós ainda não fazemos. Mas queremos ser salvos por Deus. Queremos que os Espíritos, todos eles, se possível, nos ajudem nos nossos erros e equívocos, que curem as nossas mazelas físicas e morais, se nos perguntarmos o que eu estou fazendo verdadeiramente para deixar de tê-las. Então isso é algo que a gente precisa pensar. E aqui vem mais alguns conceitos. A palavra espírito vem do espírito, que significa respiração ou sopro, e o que deve acontecer em nossa vida, um sopro que nos move, um ardor, uma unidade, uma energia, o hálito de Deus. Estamos todos envolvidos nessa psicosfera divina, ou como diriam os espíritos lá em A Gênese, no fluido cósmico universal, de onde tudo parte pelo influxo do amor de Deus, tudo que é criado do ponto de vista da criação divina. E aqui tem alguns conceitos que a gente pode passar também. Espiritualidade, a maneira que eu busco a Deus. Existem várias. E aqui eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa pensar. Cada um escolhe aquele que melhor lhe aproveitar. Uma oração, um relacionamento saudável em família, com os amigos, um relacionamento venturoso do casamento, do companheiro, da companheira, ou tantas outras possibilidades. Mas o que nos ensina fundamentalmente a doutrina dos Espíritos é a prática do bem. A verdadeira oração é aquela que se conjuga no ato de fazer o bem, como sendo o melhor exemplo de espiritualidade que eu possa demonstrar ao outro.
Não é a roupa branca ou preta, vermelha, azul que eu uso. Não é se eu estou de cabelo trançado ou cortado. Não é se eu estou andando devagar ou apressado. Não é se eu estou ali em posição de lótus ou não. Mas é o meu comportamento frente aos acontecimentos da vida. Como eu me posiciono diante das coisas que me acontecem ou que eu estou sendo convidado a interferir para modificar para melhor aquele contexto no qual eu estou inserido. Ok? E para encerrar por conta do horário, por favor, rapidamente, isso aqui é interessante a gente pensar, mas só 2 minutos, por favor. Em que nós estamos vivendo conflitos, e hoje mais do que nunca, porque existe uma falange de espíritos do mal que ainda não estão afeiçoados à espiritualidade, que estão tentando entravar a marcha do progresso da Terra. Estamos vivendo hoje em todo o planeta esses conflitos em todas as áreas. E agora nós temos o mais próximo de nós, que é a questão do óleo no mar, em que isso não deixa de ter um abalo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, porque é um ecossistema que está sendo destruído por conta da nossa ganância, da nossa vigilância, da nossa rebeldia frente às leis de Deus e tudo mais que nós conhecemos. Mas a gente precisa aprender, por favor, a se posicionar frente a esses muitos conflitos. E lembrem-se, aqui tem uma imagem, está vendo? De um homem. E é um homem que vai modificar essa estrutura desorganizada em que nós estamos vivendo. Por favor. O mundo é marcado por instintos egoístas, injustiças, opressão, preconceito, guerras e tudo mais que nós conhecemos. Todas essas atitudes estão dentro de nós. E cada pessoa, a joio e trigo crescendo lado a lado. Eis o momento da gente parar como conclusão da proposta Amor e Espiritualidade, nós pensarmos se nesta atual sociedade de muitos conflitos, de muitas aflições e dores, se nós queremos ser o trigo ou o joio. A decisão é sempre nossa. Pode passar. Pode ir porque o tempo já não dá mais. Pode ir para a última, que é o convite que eu gostaria ainda insistentemente de fazer com vocês. Podem mudar. Pode ir. Amor e espiritualidade. Aqui foram alguns conceitos. Pode passar. Conclua. Fiquemos aqui. É um amor que eleva a piedade fraternal, a compaixão, induzindo o homem à solidariedade e mesmo ao sacrifício. O amor é o alimento para a vida. Pensemos nisso e reflitamos sobre isso dentro dessa proposta que a Casa nos traz esse mês, que antecede o mês de dezembro, que é o mês em que nós nos confraternizamos com o amor de Jesus entre nós. Lembremos-nos que é esse amor que alimenta a vida e que dá vida à própria vida. E queria mais uma vez convidar a todos vocês a conhecerem o nosso canal no YouTube, que chama-se Rodeio Espírita. Essa palestra, como tantas outras que eu tenho feito e gravado, está sendo postada nesse canal, Rodeio Espírita, sem um acento no i, lá no YouTube. E a gente está com uma campanha de atingirmos 500 inscritos antes do Natal. E aí eu queria convidar a vocês a fazerem parte dessa comunidade Rodeio Espírita, lá no YouTube. Quem quiser, ao final, deixei com o Elber ali esse cartãozinho, vocês podem pegar com eles. Tá bom? No mais, agradeço a todos, muita paz e até uma próxima oportunidade aqui na casa.